Você fecha de pé nesse momento, não é isso? No livro de Lucas, capítulo 1, verso 18, de 1 até o verso 8. Essa Bíblia linda e maravilhosa que está aqui, Bíblia de estudo, em plenitude. O pastor achou há 4 semanas atrás. E é sua, porque o pastor já ia se apoderar dela, né? Tem umas que o pastor acha assim que ele acaba se apoderando. E tem alguém que perdeu uma, eu não sei se foi quem que perdeu uma que me disse, pastor, perdi uma também, foi o Weber, né? O Weber perdeu uma, eu não sei se é assim, aparecido, depois você achou uma Bíblia, me procure. É sua mesmo, Marisa? Marisa, que bom, olha aí, que bom, fica com essa Bíblia linda então, não tinha 100 dólares dentro não, em nome de Jesus. E o pastor quer fazer logo também um elogio grande aqui, né? A Marisa pelo trabalho que ela faz de filmagem. Os irmãos podem saber o seguinte, que as mensagens estão lá na página da internet, normalmente no Facebook, e na internet da igreja, igrejadapaz.com, todas as mensagens da igreja estão lá. E você pode rever e rever. E o Gesiel está rindo ali, por quê, Gesiel? Nós vamos achar uma nova pessoa para segurar, coitada, ela fica a mãozinha pesada, né? Tadinha da Marisa. Mas que Deus possa continuar abençoando, é uma bênção, né? Eu ouço de novo e Deus fala comigo, Deus possa falar com você. Olha o que o texto diz, irmãos. Livro de Lucas, capítulo 18, versos de 1 até o verso 8. Luke 18, 1-8. Lucas 18, 1 a 8. O texto diz assim: contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia em uma certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava os homens. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la ao juiz, mas depois disse consigo: ainda que eu não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia, como essa viúva me incomoda, hei de fazer-lhe justiça, para que ela não continue a vir molestar-me. Prosseguiu o Senhor: ouvi o que diz esse juiz injusto. E não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que dia e noite clamam a Ele, já que é longânimo para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Deus, nós te damos graça por essa palavra lida aos nossos corações, e ela mesma, por ela mesma, já é, ó Deus querido, resposta para o culto dessa noite. Pai, nós te agradecemos, ó Deus querido, porque o Senhor nos deu uma ferramenta tremenda, que é a oração, pela qual nós podemos chegar até o Senhor em nome de Jesus, e falar contigo, e dizer ao Senhor as nossas necessidades, as nossas aflições, e também compartilhar contigo tudo que o Senhor tem feito conosco. Nós damos graças, ó Deus, porque o Senhor é santo, e o Senhor cuida de nós. E obrigado, Deus querido, porque o Senhor sempre está conosco, mesmo quando nós não entendemos ou percebemos que o Senhor está ali. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode assentar, queridos. Esse texto é tremendo, como todos os outros textos da palavra de Deus que nós lemos. E para mim é bastante importante, porque ele fala sobre a oração. E a oração é o nosso meio de comunicação com o Senhor. Queridos, tem pessoas na igreja que não oram. E às vezes o pastor fala: pastor, vamos orar, ou você, vamos orar, vem aqui orar comigo. E nós temos um problema às vezes com a oração. E nessa noite, nessa palavra aqui vai ser uma palavra a respeito da oração, mas que o pastor está tentando colocar ela da maneira mais simples possível. Eu gostaria de levar a igreja a entender o que é a oração, e eu gostaria de levar a igreja a entender que nós devemos orar e como nós devemos fazer a nossa oração. Então, em poucas palavras, eu gostaria que você nessa noite pudesse sair daqui entendendo um pouco mais sobre o que é oração e como se deve fazer a oração. Como diria o americano, by the way, por acaso, eu quero falar com você o seguinte: o livro de Isaías, no capítulo 56, versículo 7, diz que a casa do Senhor será chamada o quê? Casa de oração. A casa do Senhor será chamada casa de oração. Entretanto, às vezes nós temos tantas pessoas que chegam à igreja, entram durante um culto, durante um serviço, saem do culto e não conseguem abaixar a cabeça e orar. Nem quando o pastor fala, o silêncio abaixa a cabeça e ora igual. E o texto diz que a casa do Senhor deve ser conhecida como casa de oração.
casa de conversa sua entre você e o nosso Deus. E eu não tenho como dizer para os irmãos nessa noite, eu não tenho como quantificar, eu não tenho como exagerar no que eu falar, que há poder na oração. O poder de Deus, ele se revela em nossas vidas quando nós estamos voltados para a oração. Do livro de Gênesis ao livro de Apocalipse, nós encontramos os principais personagens da Bíblia, eles sempre focados na oração. Pessoas que estavam completamente voltadas à oração, com muita seriedade. Em momentos difíceis, elas passavam para a oração e buscavam ali a solução para os seus problemas. Isso aconteceu com todos os grandes pastores, com todos os grandes missionários, com todos os grandes evangelistas, com todos os grandes adoradores do Senhor, com todos os grandes levitas. Eles sempre buscavam na oração aquilo que o Senhor tinha para a vida deles. E na oração eles eram restabelecidos, fortalecidos e cresciam no Senhor. E ninguém falou amém. Ok, se é assim realmente, se isso aconteceu com eles, então por que nós achamos que com nós não precisa ser assim? É por isso que ninguém falou amém? Porque é só na vida deles? Não, irmãos. A oração tem que ser uma realidade na minha vida, na sua vida, Kaique, na sua vida, Fábio, na sua vida, Gisele, na sua vida, Mislene, na sua vida, Gilson. É essa oração que nos vai levar a sermos vencedores no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas nós, às vezes, deixamos de lado essa parte tão importante da palavra do Senhor, que o Senhor nos ensinou. Ele, na verdade, nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Acontece que muita gente faz esse Pai Nosso diferente. Eu fui na classe hoje dos crentes, dos novos crentes da igreja. Muita gente diz: Pai meu que está no céu, santificado seja o meu nome, venha a mim o seu reino, faça a tua vontade em minha vida, não só na terra, mas também no céu. O pão meu de cada dia me dá hoje, e perdoa o meu pecado. Porque nós estamos o quê? Centralizando, concentricando isso para as nossas vidas. Inventei uma nova palavra em português, né? Nos tornamos o egocêntrico de tudo e queremos que isso seja para nós. Egocêntrico. E fazemos essa oração para nós mesmos. Mas o Senhor pediu para que nós pudéssemos orar e entender que é para todos e somos todos. Em primeiro lugar, nessa noite, irmãos, o que é a oração? Os dicionários e as maiores pessoas procuram dizer que a oração é um ritual religioso. A oração é um ritual religioso, é isso que eles querem dizer. Mas a oração é muito mais do que isso. A oração, em primeiro lugar, é um diálogo com Deus. Anota mesmo no seu texto aí. A oração é um diálogo com Deus, onde oramos a Deus em nome de Jesus. Oramos a Deus em nome de Jesus. Pedimos a Deus, falamos com Deus, mas falando sempre usando o nome de Jesus. Oração não é uma reza. Reza, na verdade, é repetir algo memorizado, uma leitura que algo escreveu, uma outra pessoa escreveu. Mateus 6, versículo 7 diz: não useis de vãs repetições. Orar é um diálogo com Deus. A oração é um mero ato litúrgico, não é isso? Não é uma coisa simples, onde você pega uma vela e acende e começa a orar. Não são vestimentas pomposas, não é um cerimonial onde acontece coisas diferentes. Isso simplesmente é religiosidade, é religião. Oração é uma conversa, é um diálogo com o nosso Senhor Jesus Cristo. Não é um exercício mental, uma meditação, não é isso? Uma yoga, não é nada disso, mas é um diálogo direto com o Senhor. É uma conversa com Deus. Através da oração nós adoramos a Deus, agradecemos os benefícios recebidos, apresentamos a Ele as nossas necessidades, e por esse meio nós também falamos com Ele, intercedendo pelas outras pessoas. Isso é oração, é um diálogo com Deus. Queridos, quando Deus criou o homem, Deus criou o homem para o louvor da sua glória. E a Bíblia nos diz que Deus levou Enoque para com Ele, porque Deus andava com Enoque todos os finais das tardes. Eu quero falar para você uma coisa nessa noite. Deus criou você para andar com Ele, para conversar com Ele, para falar com Ele. Ele fala com você e você ora com Ele, e Ele anda junto com você.
A oração é um diálogo com Deus. Mas mais do que isso, Pet, a oração também é uma necessidade das nossas vidas. Guarde bem, a oração é um diálogo com Deus, mas é uma necessidade nas nossas vidas, Marisa. A parábola do juiz injusto que nós lemos, ela narra que Jesus começa a contar também, lhe disse Jesus, essa parábola sobre a necessidade de orar sempre e não desanimar. Um pastor encontrou comigo um dia no encontro de pastores e ele disse, olha, não importa quão bem você começa, eu quero ver quão bem você termina. Eu quero ver quão bem você termina. Não importa como você começa a sua vida de oração. E alguns até fazem barganha com Deus. Acham que vir na igreja, entregar $100, $1.000, $200, na hora que está com um problema, vem aqui, abaixa a cabeça e ora e resolver o problema. Isso não é vida de oração com Deus. Vida de oração com Deus, você sente a necessidade de se comunicar com o Pai e de falar com Ele dia a dia. Isso torna a sua vida uma rotina. Você fala para o Senhor quando você está no carro dirigindo para a sua patroa. Às vezes eu vejo algumas pessoas falando no carro, mas não estão orando não. Estão brigando com o marido, mas o marido não está lá. E fala tudo aquilo durante o carro e acha que já brigou com o marido. E chega em casa bem feliz a mulher, porque acha que falou tudo que o marido tinha que falar, né? Mas brigou com ela mesmo, o marido não sabe de nada. E está lá todo tranquilo. Tem homem que faz assim também. Fala tudo para a mulher no carro quando está dirigindo. Mas não fala quando chega em casa. O Senhor quer que você fale com Ele desse jeito. Porque diferente do seu marido que está em casa, o Senhor está te ouvindo quando você está no carro sozinho. Quando você está no seu trabalho sozinho, Ele está ali com você. A oração não é um artigo de luxo, uma decoração na religião, onde você só usa no momento de dificuldade, no momento que você não tem alternativa. Não, a oração é uma necessidade constante na sua vida. Tiago capítulo 4, versículo 3, ele diz que vocês pedem e não recebem, porque pedem mal. Desculpa, porque você não pede para a sua necessidade, mas você pede para a sua vontade. Existe diferença entre pedir para a sua necessidade e pedir para a sua vontade. Mas em terceiro lugar, a oração é um diálogo, a oração é uma necessidade da sua vida, mas a oração também é um poder. Eu escutei a gente falar amém? A oração é um poder. Meu Deus do céu, eu não entendo essa igreja. Se Deus mudou a nossa vida, por que a gente não fala? Fala, igreja, amém. Fala, igreja, aleluia. É o Senhor que mudou, a oração é um poder. Aleluia. Glória a Deus, porque a oração é poder. Porque a oração é algo na sua vida que faz você vencer o inimigo. Vou falar de novo, a oração é poder. Amém. É ela que faz vencer o inimigo. É ela que muda o impossível de ser mudado. É ela quem cura quem não pode ser curado. É através dela. Porque Jesus, Ele vem e age através da sua oração. Ela é um poder que sara as enfermidades. O livro de Isaías, no capítulo 38, nós vemos a história do rei Ezequias. O rei Ezequias ficou enfermo e ele ia morrer. E ele vai para o Senhor e diz: Senhor, dá-me mais vida. E o Senhor dá a ele vida. Porque o Senhor é quem cura. É a oração que o Senhor responde de cura, que dá cura. E é por isso que nessa noite eu digo, irmãos, nós acreditamos que a Socorro pode sair do hospital amanhã. Então diga amém. E peça com poder, porque a oração ela cura. E nós temos que estar orando ao Senhor, pedindo poder, porque esse poder, ele cura, ele sara as enfermidades. Não só ele cura e sara as enfermidades, mas é um poder que vence as piores dificuldades. O mesmo Ezequias, que Eliseu gostou de mencionar para a gente no culto de oração essa semana, ele leu o texto de Isaías 38 para nós. Depois você lê em casa Isaías 38, o texto é maravilhoso. O mesmo Ezequias, 2 capítulos antes, 36 e 37. Ele se encontra agora ali na cidade. E a cidade está completamente rodeada. Ela está completamente sitiada, para ser sitiada. E ele então diz: o que é que nós vamos fazer? E ele corre para os rabis que estavam ali. Toda Judá estava invadida pelo exército assírio. E ele corre para o rabi. É como se você tivesse um problema. E você corre para o pastor. E você diz: pastor, esse é o meu problema. E o pastor olha para você: não tem solução para o seu problema. Não tem solução para o seu problema. O membro da igreja um dia disse para mim o seguinte: pastor, eu tentei ligar para o seu telefone não atendia, eu estava com outra pessoa, não pude atender. Eu tentei ligar para outro amigo e também me atendeu, eu não consegui. E aí o seguinte, eu fiquei bem zangado com aquilo, mas depois eu entendi a voz de Deus falando comigo o seguinte: eu quero que você fale comigo, não é com o pastor. Eu quero que você fale